cinemática. Então, para fechar aqui, top 6. Cinemática. Gente, para a cinemática, a primeira coisa que você tem que entender é que tem o MRU, que tem uma fórmula que é o Deus vê tudo. O MRUV, nós temos velocidade final é velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Velocidade final ao quadrado é velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. E a distância é a velocidade inicial vezes o tempo mais meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Trajetória é linha reta, velocidade constante. Trajetória é linha reta, aceleração constante. Tá? Basicamente, tem que saber as fórmulas. Tá? Se você não souber as fórmulas, você vai ter problema. Tá? Você vai ter problema. Aqui eu vou dar um exemplo que eu vou utilizar as fórmulas. Tá? Vou dar um exemplo bem geral, tá? Mas vou utilizar as fórmulas. Eu vou usar as fórmulas no lançamento oblíquo. Tá? Eu vou dar no lançamento oblíquo. Considere que está no vácuo. Tá? Que aqui eu mato o lançamento oblíquo e aplicação das fórmulas. Tá? Aqui eu tenho um corpo. Esse corpo ele é lançado com a velocidade inicial. A trajetória dele vai ser uma parábola. Nós vamos pegar ele aqui no ponto mais alto. Tá? E aqui forma um ângulo. Vou pôr aqui 30 graus. Então, a velocidade inicial é de 100 metros por segundo. E o seno de 30 é meio. E o cosseno de 30, 0,9. Tá? Aí aqui, eles podem perguntar N coisas. Tá? N coisas. Primeira coisa, lançamento oblíquo é receita de bolo. Primeira coisa que tem que ser feito é decompor essa velocidade. Fazer a decomposição. Pedaço do VO, só que no eixo X. E decompor na vertical. Tá? Pedaço do VO no eixo Y. Aí, a gente não trabalha, não é com o VO. A gente trabalha com suas componentes. Então, aqui, ó. VOX, VOY. São pedaços do VO. Só que um é vezes o seno e o outro é vezes o cosseno. Onde o ângulo encosta é o cosseno. O ângulo está encostado no VOX. Então, o VOX é o cosseno de 30. Então, o outro só pode ser o quê? O seno de 30. Então, quanto que vale o VO? X. O VO vale 100. O cosseno de 30 é 0,9. Então, o VOX é igual a 90 metros por segundo. Gente, isso aqui a gente não está trabalhando as fórmulas ainda não. Isso aqui a gente está trabalhando decomposição de vetores. Tá? VO é 100, cosseno de 30 é meio. Então, o VOY é igual a 50 metros por segundo. Tá? Agora que a gente vai começar. Aí, a questão quer saber o seguinte. Qual a altura máxima que o objeto atinge? E qual a distância que ele anda na horizontal? A distância da horizontal é o alcance. É o alcance. Tá? Então, olha só aqui. Por que a gente decompõe? Para facilitar, quer ver? Ó? O corpo ele tem dois movimentos simultâneos e perpendiculares entre si.
Então, o movimento é independente do outro. Princípio de independência do movimento de Galileu. Quando você tem um corpo com dois movimentos simultâneos e perpendiculares entre si, o movimento é independente do outro. Então, a gente pode estudar os movimentos separados. A gente pode estudar o movimento da horizontal separado da vertical. Tá? É isso que a gente vai fazer. Então, olha só aqui. Uma coisa que eles gostam de perguntar é qual é o tempo de subida? Então, calcular o tempo de subida. Vamos pensar. Subir é horizontal ou vertical? Subir é o TS. Subir é vertical. Se subir é vertical, gente, na vertical, se você pegar aqui, ó, vários pontos, vou pegar aqui para o desenho não ficar muito poluído. Vou pegar aqui também, ó. E pegar aqui também. Tá? Só para você entender. No lançamento vertical, a única aceleração que vertical não, oblíquo, a única aceleração que atua é da gravidade. Na vertical também é a aceleração da gravidade, sempre apontando para o centro da Terra. E a aceleração da gravidade está na vertical e ela é constante, porque na vertical o movimento é retilíneo uniformemente variado. Então, nós vamos usar a fórmula do movimento retilíneo uniformemente variado. Vi vovó atrás do toco. Na vertical é movimento retilíneo uniformemente variado. Só que aqui é tudo Y. Y, a aceleração da gravidade, que é o tempo de subida. Só que tem um detalhe, gente. Olha você ver aqui, ó. No ponto mais alto, só tem o Vx. Por quê? Olha você ver aqui, ó. O VOY está para cima e a gravidade está apontando para o centro da Terra. O VY e a gravidade têm sentidos contrários. Isso é movimento retardado. Então, na subida, o VY vai diminuindo até chegar a zero. Então, só sobra o Vx. Então, o VY final vale zero. O inicial é esse aqui, ó. 50. Vale 50. Na subida, o momento é retardado. Então, se a velocidade é positiva, a gravidade tem que ser negativa. A gravidade vale 10. Tempo de subida. Então, 10 tempos de subida é igual a 50. Então, o tempo de subida, 5 segundos. 5 segundos. Esse é o tempo de subida. Tá? Agora, nós vamos achar a altura máxima. Vamos pensar assim, pensar aqui fácil. A altura é horizontal ou vertical? É vertical. Então, a altura máxima é vertical. Na vertical, o movimento é retilíneo uniformemente variado. Então, você pode usar ou Torricelli, ou essa aqui de baixo. Tá? Aí eu sei que escolhe. Vou usar a Torricelli por causa do meu espaço? Velocidade final ao quadrado é velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. Só que isso aqui, gente, é VY. VOY. Aqui é a gravidade. E a distância na vertical é a altura máxima. Na subida, o momento é retardado, então aqui tem que ser menos. Qual é a velocidade final na subida? O VY. Vale zero. É zero ao quadrado. Qual é a velocidade inicial Y? 50. Ao quadrado, menos 2 vezes a gravidade, que é 10 vezes a altura máxima. Então, olha só aqui, ó. Aqui é zero, é igual a 2.500, menos 20, a altura máxima. Então, passa para o outro lado, 20 a altura máxima, é igual a 2.500. Esse zero você corta com esse. Então, qual é a altura máxima? 250 dividido por 2, 125 metros. Professor, se isso cair na prova, não é uma questão difícil. É, questão média, digamos assim, né?
E para ter essa parte aqui, vou achar o alcance. Alcance. Gente, o alcance é a distância que anda na horizontal. É a distância que anda na horizontal. E na horizontal, nós temos o movimento retilíneo uniforme. Deus vê tudo. O alcance é igual ao VOX vezes o tempo. VOX, aqui, ó, 90. Qual é o tempo? O tempo é 5? Não. O tempo é 10. Esse é o tempo total. Quem é o tempo total? É o tempo de subida mais o tempo de descida. Ele aqui gastou 5 segundos subindo. Só que isso é metade do alcance. Tem que pegar o descendo. Só como é no vácuo, desprezando a residual, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Se para subir 5 segundos, para descer 5. Então dá 10. Então o alcance dá 900 metros. 900 metros. Então tá aí, galera. Calculamos a altura máxima, o alcance, e trabalhando com as fórmulas do MRUV e fórmula do MRU, que é o Deus é tudo. Tá? Eu sei que o Deus é tudo, você é acostumado, eu acho que você até acostumado também com essas fórmulas. Aí, no ENG, já caiu o lançamento oblíquo. Já caiu o lançamento oblíquo. Se você pegar provas anteriores, lançamento oblíquo. Tá? Então, tá aí. E para finalizarmos essa revisão, gente, porque essa revisão tem que durar 1h30, tá? Ah, professor, eu queria uma revisão maior. Gente, vocês sabiam que eu coloquei uma revisão reta final da UENG por R$10, com toda a matéria de física em revisão? Você não ficou nem sabendo, né? Mas eu fiz um vídeo aqui, coloquei no meu canal falando revisão reta final da UENG. Eu coloquei toda a matéria. Imagina eu fazendo isso aqui com toda a matéria de física. Eu coloquei por R$10. Você que perdeu. Gente, uma coisa importante aqui é o movimento circular uniforme. Tá? Movimento circular uniforme. Trajetória circular e a velocidade constante em módulo. Gente, vocês têm que tomar cuidado com isso pelo seguinte. O pessoal adora achar que no movimento circular uniforme a aceleração é nula. Você tem que entender que existem duas acelerações, a tangencial e a centrípeta. A tangencial, ela serve para variar o módulo. Ela varia o módulo. O módulo de quem? Do vetor velocidade. A aceleração centrípeta, ela varia a direção. A direção de quem? Do vetor velocidade. Aqui, ó, a velocidade é constante em módulo. Aqui, a aceleração tangencial vale 0. Aqui, né, circular, se a circular faz curva. O vetor velocidade tem que mudar a direção. Então, a aceleração centrípeta é diferente de 0. O vetor aceleração centrípeta. Quando fala aceleração, a gente está falando da resultante, que é a aceleração centrípeta mais a aceleração tangencial. Só que aqui é a tangencial que vale 0. Então, a aceleração resultante é a aceleração centrípeta. Então, nunca afirme que no movimento circular uniforme a aceleração é nula, porque tem aceleração. A centrípeta. Então, eu vou fazer um desenho aqui. Aqui nós temos o círculo. Nós temos o centro. Nós temos o centro. Tá? Vamos pegar o corpo nessa posição. Vamos chamar ele de A. Nessa posição, vamos chamar de B. Uma vista por cima. Vetor velocidade, tangente à trajetória. Esse é o vetor velocidade em A. Vetor velocidade em B, tangente
a trajetória. Esse vetor é do mesmo tamanho desse, porque são iguais em módulo. Mas os vetores são diferentes, esse que está na horizontal e esse que está na vertical. Quem está mudando a direção do vetor velocidade? É o vetor aceleração centrípeta, perpendicular ao vetor velocidade. Aceleração centrípeta. Tá? Então, gente, no movimento circular uniforme, você tem fórmulas. A velocidade tangencial é 2πr sobre o período. Nós temos também que o período, né, é o inverso da frequência. E nós temos também a velocidade angular, 2π sobre o período. Tá? Então, basicamente, você só tem essas três. É porque a gente pode combinar isso aqui, ó. Velocidade tangencial, não é? 2πr sobre o período. Isso aqui é angular. Então, é angular vezes o raio. Tá? Na verdade, é a combinação dessas duas. Você pode até falar assim, ó. A velocidade tangencial é 2πr vezes a frequência. Não é fórmula nova. É a combinação dessas duas aqui. Porque aqui, ó, aqui tem um. O inverso do período é a frequência. Você pode até falar que angular é 2πf. Aí você combinando essa com essa. Se você combinar essa com essa, dá essa. Tá, deixa eu aparecer aqui. Deixa eu aparecer aqui, ó. Se você combina essa com essa, dá essa. Se você combina essa com essa, dá essa. Se você combina essa com essa, dá essa. Tá? Uma outra coisa aqui é a aceleração centrípeta pode ser calculada. É a velocidade tangencial ao quadrado sobre o raio. Tá? Então, isso, movimento circular uniforme. Vou dar um exemplo aqui para a gente finalizar. Isso aqui é um exemplo muito bom. A gente pega aí, arrebenta, quer ver? Nós temos aqui um disco, aqui outro. Vamos chamar isso aqui de ponto A, ponto B, ponto C. Vamos chamar ponto C, não. Ponto D, só para não confundir com centro. Tá? Lembra desse tipo de questão aqui, ó? Aqui, ó. Vamos chamar isso aqui de eixo 1, esse aqui de eixo 2. Então, A, B, D. Tá? E aqui nós vamos colocar para girar. Tá? Aqui vai girar, tá? Então, aqui vai girar no sentido horário, aqui no sentido horário e aqui no sentido horário. Aí, o raio de A, vamos pôr 20 centímetros. O raio de B, 10 centímetros. E o raio de B é 40 centímetros. Tá? Então, com esse exemplo aqui, dá para a gente fazer uma mega revisão. Tá? Vou deixar só as fórmulas aqui, que a gente precisar colar. Tá? Então, o que eles vão fazer? Eles vão perguntar N coisas. N coisas. Por exemplo, aqui, ó. A frequência de A é 500 Hz. A frequência de A é 500 Hz. Eles podem perguntar qual é a frequência de B. Qual é a frequência de B? Então, vamos brincar com isso aqui, ó. Tá vendo o ponto B e o ponto D? Eles giram em torno do mesmo eixo. B e D giram em torno do mesmo eixo. Eles giram em torno do mesmo eixo. O que eles têm em comum? A velocidade angular de B é igual à velocidade angular de D. Então, esses dois pontos aqui giram juntos.
A velocidade de giro é angular. Então, a frequência de B é igual à frequência de D. Como que eu sei? A velocidade angular é 2πf. Aqui, ó. 2πf. Se a angular é a mesma, a frequência é a mesma. E se a frequência é a mesma, o período é o mesmo. Então, o período de B é igual ao período de D. E a velocidade tangencial de B e a velocidade tangencial de D? Agora, a velocidade tangencial. Elas são diferentes. Elas são diferentes. É só a gente usar aqui, ó. A velocidade tangencial é angular vezes o raio. Procurar alguém constante. A angular é a mesma. Então, quer dizer, quem tem maior raio, tem maior tangencial. O raio de D é esse. O raio de B é esse. O raio de B é 40, de D é 10. Então, o raio de B é maior, então a velocidade tangencial de B é maior. Então, a questão pode cobrar só isso separado, tá? Mas o que a gente quer é a frequência de B. A gente quer a frequência de B. Aí, para a gente achar a frequência de B, é só achar a de D. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar os pontos A e D. Os pontos A e D. O A gira em torno do eixo 1, o D em torno do eixo 2. Então, giram em torno de eixos diferentes. O que eles têm em comum quando giram em torno de eixos diferentes? A velocidade tangencial de D é igual à velocidade tangencial de A. Certo? Então, qual é a frequência de A? 500. Dá para achar a frequência de D. Como? Como que a gente calcula a velocidade tangencial? É 2π raio D vezes a frequência D. Velocidade tangencial é 2π RF. Desse aqui, 2π RA, frequência de A. Esse 2, você corta esse 2, esse π com esse π. Raio de D, 10. Frequência de D é o que a gente quer. Raio de A, 20. Frequência de A, 500. Só você cortar esse 10 com esse 0. Frequência de D, 2 vezes 500, 1000 Hz. A frequência de D é 1000 Hz, tá? Só que a frequência de D e a de B são iguais. Então, qual é a frequência de D? 1000. Então, qual é a frequência de B? 1000 Hz. Dá para fazer de cabeça, tá? O raio de D é 2 vezes menor. Então, a frequência de D é 2 vezes maior. Isso aqui é 500, isso aqui é 1000. E a frequência de D é igual a de B. Dá para fazer de cabeça. Só para finalizar isso aqui, né, gente? E os períodos? Aqui a frequência de A não foi 500 e a de D não foi 1000? Então, a frequência de D é maior que a frequência de A. Então, o período não é o inverso da frequência. D tem uma frequência maior. Então, o período de D ele é menor que o período de A. E a velocidade angular? A angular de D é igual a angular de A? A velocidade de giro de A é igual a velocidade de giro de D? Não. A gente vai usar essa fórmula aqui, ó. Velocidade angular é 2πf. Quem tem maior frequência tem maior angular. Quem tem maior frequência? D. Então, a angular de D é maior. Então, gente, tem que tomar cuidado com o seguinte. Você tem que olhar se os pontos giram em torno de eixos diferentes, que tem a mesma tangencial, ou do mesmo eixo que tem a mesma velocidade angular. Aí você pode desenvolver com raciocínio ou com fórmulas. Então, tá aí, galera. Mega revisão de
cinemática. Se você gostou, dá o like e boa prova. E fui!